Como impermeabilizar madeira. Óleo. Escolha o tipo de óleo. Os mais comuns para o tratamento da madeira são o de linhaça, o de noz e o de Tunger. Esse último é ingrediente de muitos impermeabilizantes à venda no mercado. Mas, como é mais caro que outros óleos, normalmente é usado apenas em pequenos trabalhos com madeira. O óleo de noz é encontrado nos supermercados, na mesma prateleira que o azeite de oliva. Por causa da frequência com que causa alergia, não pode ser usado em artigos de madeira que você pretende comercializar. O óleo de linhaça é vendido cru ou cozido em lojas de reformas ou bricolagem. O óleo cozido tem agentes dessecantes tóxicos em sua composição. Você até pode usá-lo em móveis para áreas externas, mas nunca em algo que for usado para servir comida. Mas é possível comprar esse óleo sem agentes dessecantes. Se você deseja impermeabilizar mesas e bancadas da cozinha, por exemplo, use óleo de linhaça cru. Compre o óleo. Uma vez decidido o tamanho do projeto, escolha o método de impermeabilização. Grandes superfícies, como um deck, podem exigir uma solução diferente. Verniz ou impermeabilizante. Por exemplo, o óleo é recomendado para pequenos projetos. Tábua de carne, mesa, bancada, taco de beisebol, etc. Liste as superfícies a serem tratadas. Isso ajudará a estimar quanto óleo precisa comprar. A maior vantagem do óleo em relação a outros métodos de impermeabilização é a durabilidade. Compre o óleo mais adequado às suas necessidades, de preferência em grande quantidade. É melhor sobrar do que faltar. Crie a mistura. É possível criar um tratamento ainda mais forte com água rasa e vinagre de maçã. Misture uma parte de óleo de Tunger, linhaça ou noz, a uma de água rasa e meia de vinagre de maçã. Esses ingredientes preservam o óleo, conferindo mais durabilidade ao acabamento. Combine os ingredientes num recipiente de metal, como uma lata de café vazia, até obter uma mistura homogênea. Você pode usar o óleo puro, se quiser, mas muitos especialistas em madeira recomendam a mistura com vinagre e água rasa. Prepare a madeira antes de começar o tratamento. Quaisquer imperfeições ficarão bem mais evidentes depois que o óleo for aplicado, uma vez que ele realça as cores naturais da madeira. Use nessas imperfeições uma lixa de papel ou de metal até que a madeira pareça uniforme. Agora, lixe toda a superfície com uma lixa de grão 220. Isso permite à madeira absorver melhor o tratamento. Tire a serragem e limpe a madeira com um pano seco. A madeira deve estar seca e limpa antes da aplicação do óleo. Prepare-se. Dobre um pano sem fiapos e deixe por perto alguns trapos. Dobrar o pano é um modo de esconder as bordas, que poderiam criar irregularidades na distribuição do óleo. Ponha luvas de borracha grossas para manusear água rasa e outros compostos minerais. Aplique a primeira demão. Despeje uma pequena quantidade do óleo no pano, jamais diretamente na madeira. Espalhe o produto de maneira homogênea, no sentido das fibras da madeira, do centro para as beiradas da superfície. Tenha cuidado para não tocá-lo enquanto ele é absorvido pela madeira. Se for necessário aumentar a espessura da camada, despeje mais óleo no pano em vez de espremê-lo com mais força contra a mesa. E não deixe nenhuma poça se formar.
Deixe a camada secar. Passados 30 minutos, o produto terá penetrado na madeira. Use um pano seco para remover o excesso de óleo. Depois disso, aguarde 24 horas ou até que a madeira esteja seca. O óleo é o método de impermeabilização mais demorado. Esfregue a superfície com uma palha de aço número 0000. Aplique mais 2 camadas. Após fazer a nova aplicação, espere o óleo secar e use a palha de aço outra vez. Deixe a madeira curar várias semanas antes de usá-la. Você saberá que ela está pronta quando puder deslizar o dedo pela superfície sem resistência. Impermeabilizante. Prepare a superfície. O antigo acabamento tem de ser removido por completo com uma lixa de papel antes que você possa continuar, pois ele poderia impedir a madeira de absorver o impermeabilizante. Este método é o mais indicado para madeiras que têm ou já tiveram algum acabamento, uma vez que o verniz não penetraria tão bem nelas. Use uma lixa de papel de baixa granulação onde houver imperfeições. Ao terminar, passe em toda a peça uma lixa de granulação alta para obter uma superfície regular. Compre um impermeabilizante à base d'água, que pode ser adquirido em lojas de materiais de construção. Alguns fabricantes anunciam esse produto com outro nome, selante ou vedante. Por exemplo, pode ser neutro ou colorido. Antes de aplicá-lo, você deve lixar a superfície de madeira. Alguns impermeabilizantes são específicos para determinado tipo de uso ou objeto. Existem impermeabilizantes para decks, cercas, objetos de áreas externas, pisos, mobília, etc. Compre uma lata de seladora marítima se o objeto precisa tolerar umidade, raios ultravioleta e água. Leia as instruções de uso e o tempo de secagem no rótulo. Alguns impermeabilizantes podem ser usados com aerógrafo. Compre um aerógrafo ou pincéis para fazer a aplicação. Aplique uma camada homogênea. Prepare o pincel ou o aerógrafo e procure distribuir o produto por igual ao longo da superfície. A temperatura e a umidade do ar devem estar de acordo com as recomendadas pelo fabricante. Ou o impermeabilizante pode evaporar antes de fazer efeito. Trabalhe num lugar onde seja possível controlar a umidade, como uma garagem. Limpe bem a superfície antes da aplicação. Deixe o produto secar. Espere o tempo sugerido na embalagem, normalmente muito menor que o do óleo. A maioria dos impermeabilizantes seca depois de 4 a 10 horas. Limpe a primeira demo. Quando o impermeabilizante estiver completamente seco, desgaste-o com uma lixa de alta granulação, mas somente se isso for recomendado pelo fabricante. Você também pode usar uma palha de aço número 0000. Aplique a segunda e terceira demos. Madeiras tenras precisam de 3 demos. Já as rígidas, somente de uma. A madeira tenra é geralmente não tratada e mais barata. Os tipos mais comuns são cedro, pinho, abeto, sequoia e teixo. A rígida é mais densa, muitas vezes empregada na fabricação de decks e móveis sofisticados. Os tipos mais comuns são balsa, faia, nogueira, mogno, bordo e carvalho. Espere a madeira curar. Apenas depois de vários dias é que se pode usar o móvel ou colocar qualquer coisa sobre a superfície. Se a madeira tiver contato com água nesse período, vai absorvê-la e escurecer.
Para preservar a madeira, reaplique o impermeabilizante de alguns em alguns anos. Verniz. Escolha um verniz semi-transparente à base de óleo. Se você vai tratar madeira que fica ao ar livre, compre um verniz para exteriores. Os vernizes mais próximos do incolor têm mais óleo em sua composição, o que é bom para objetos que ficam em ambientes fechados, abrigados das intempéries. O verniz pode ser encontrado em lojas de reforma e de construção. Prepare a madeira. Como o verniz ressalta as cores da madeira, quaisquer imperfeições ficarão mais evidentes depois que ele for aplicado com uma lixa de metal ou uma lixa de papel de baixa granulação. Remova os defeitos visíveis, a fim de que a superfície fique homogênea. Feito isso, desgaste toda a superfície com uma lixa de alta granulação. 220. Para aumentar o potencial de absorção da madeira. Antes de aplicar o verniz, limpe o objeto com um pano seco. A madeira deve estar limpa e seca antes da aplicação. Aplique a primeira demão. Passe uma camada homogênea de verniz com um pincel. Uma vez coberta toda a superfície, espere secar. O tempo adequado para passar a outra demão pode variar de algumas horas até um dia. Remova o excesso do verniz com lixa de papel de alta granulação. Mais uma vez, limpe a superfície com um pano seco antes de prosseguir, já que é importante que ela esteja limpa e seca antes de receber a segunda demão. Aplique a segunda camada. Desta vez, o tempo de secagem será maior, posto que a madeira demorará mais para absorver o óleo impermeabilizante. Verifique se o verniz está seco 5 horas após a aplicação. Você saberá que a demão está curada quando a madeira não estiver mais pegajosa. Aplique a terceira e última demão. Siga o mesmo procedimento dos passos anteriores. Seja paciente e procure fazer com que a camada tenha uma espessura homogênea. Ao terminar, deixe a madeira descansar por 3 dias antes de usá-la.